A medida da velocidade da reação química vai ser a medida de o quão rápido ou o quão lento os reagentes estão se convertendo em produtos. Para que a gente seja capaz de fazer essa medida, a gente tem que saber medir a quantidade do nosso reagente ou do nosso produto que está presente e medir como essa quantidade está variando no tempo. Em geral, nós poderíamos eventualmente fazer uma medida de massa, ou seja, a quantidade de massa do reagente que está sendo diminuída e a quantidade de massa do produto que está sendo aumentada. Só que, em geral, se a gente tiver, por exemplo, reações em fase aquosa, reagentes e produtos eles estão misturados dentro do becker. Então, se você coloca esse becker na balança, a reação química está até acontecendo, mas a massa do becker ela não vai mudar. Então, uma maneira muito mais conveniente de você fazer isso é fazer uma medida de concentração dividido por tempo. Ou, mais especificamente, o quanto a concentração variou dentro de um certo intervalo de tempo, ou seja, delta para a concentração dividido por delta tempo. A unidade de concentração que a gente mais usa na química é a unidade de mols por litro. Então, isso daqui vai dar mol por litro dividido por segundo, que é a mesma coisa que mol litro menos 1, segundo menos 1. Essa daqui vai ser a nossa unidade preferencial de velocidade de uma reação química para propostas mais gerais. A gente vai medir a velocidade em mols por litro por segundo ou em unidades derivadas dessa daqui. Por exemplo, uma reação química muito lenta. A gente pode medir mols por litro por hora, mols por litro por dia ou até em milimols por segundo. Milimols por litro por segundo ou micromols por litro por segundo. A gente pode usar potências aqui dentro para ajustar esse valor da velocidade em termos de uma escala que seja mais conveniente para o nosso experimento. Mas, em geral, será a quantidade de matéria num certo volume dividido pelo tempo no qual a gente fez aquela medida. Certo? Então, vamos imaginar uma reação química do seguinte tipo. Então, a reação química vai ser essa daqui, ó. NO, gasoso, mais O3 gasoso. Isso daqui forma NO2 gasoso, mais O2 gasoso. Então, nós temos uma reação em que dois reagentes se transformam em dois produtos e a estequiometria toda ela é 1 para 1. Então, nós poderíamos falar em termos da velocidade da seguinte maneira. A velocidade pode ser medida tanto como a variação na concentração do NO dividido pela variação no tempo, que é a mesma coisa que variação na concentração do O3 dividido pela variação no tempo, que é a mesma coisa que variação na concentração do NO2 dividido pela variação no tempo, ou variação na concentração do O2 sobre a variação no tempo. Então, todos esses valores aqui, eles têm que ser iguais em termos numéricos. Por quê? Porque a cada molécula dessa daqui que desaparece porque reagiu, uma única molécula dessa daqui também pode ter desaparecido. Então, quer dizer, a taxa com que esse reage é a mesma taxa com que esse reage, porque a estequiometria é 1 para 1. Mesma coisa aqui, para cada molécula desse que desaparece, uma molécula desse aqui aparece, porque a estequiometria é 1 para 1. Então, a taxa de aparecimento desse é igual à taxa de desaparecimento desse. E isso é importante. Embora todos esses termos de diferenças aqui sejam verdadeiros, nós temos que imaginar que a concentração do NO está caindo, ou seja, esse delta aqui ele é um número negativo, o final é menor do que o inicial, né? Esse aqui é negativo também, enquanto esses dois são positivos. Então, eu não poderia, na verdade, colocar essa igualdade aqui. Para que tudo isso daqui possa ser expresso como igual, nós vamos colocar um sinal de menos aqui nesses dois. Por quê? Porque agora, menos o termo negativo, o ΔT vai ser sempre positivo. Isso aqui tudo vai dar um número positivo, aqui também, que vai ser positivo junto com esse daqui. Ou seja, eu posso fazer a medida da velocidade tanto em termos dos reagentes quanto em termos dos produtos, porque essas taxas aqui, todas elas vão ser iguais. É importante a gente lembrar o seguinte, no caso da equação do gás ideal, nós temos P igual a nRT sobre V, que é a mesma coisa que N sobre V vezes RT, ou seja, a pressão que está aqui
ela é proporcional à concentração da espécie I, que está dada aqui. Isso aqui é a concentração da espécie que você está tratando. Qual que é esse fator de proporcionalidade? É o fator RT. Ou seja, quando eu falo de reações no estado gasoso, eu posso fazer uma medida muito mais fácil do que a medida de concentração, eu posso falar em termos de pressão. Então a gente teria aqui, por exemplo, velocidade seria menos delta da pressão do NO sobre delta T, menos delta da pressão do O3 delta T, mais delta pressão do NO2 delta T, ou mais delta da pressão do O2 delta T. Todos esses valores aqui, eles têm que guardar uma relação algébrica entre si, tendo em vista que a relação algébrica é dada pela estequiometria desta reação. Certo? Então, qualquer uma dessas medidas da velocidade vai fornecer a mesma informação cinética do sistema. Eu não preciso medir as 4. Eu posso medir qualquer uma delas e todas as outras vão ter que se relacionar entre si. Claro que aqui a gente está falando de concentração no tempo. No caso dos gases, então isso daqui vai dar pressão, por exemplo, Pascal por segundo, ou poderia ser Torricelli, Torr, por segundo, ou poderia ser atmosfera por minuto. Quer dizer, qualquer unidade de pressão por tempo seria uma unidade conveniente para explicar esse tipo de fenômeno.